do Senhor. Vamos deixar mais uma palavra para você. Nós agora vamos deixar algumas referências bíblicas. Deus colocou no nosso coração. E o título desta mensagem: promessas, creia, vão se cumprir na sua vida. Eu vou me basear no livro de Gênesis capítulo 13, versículo 15, que diz assim: por toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e a tua semente para sempre. E farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Amado, Deus aqui, após ter chamado Abraão, Deus lhes faz promessa. E uma primeira promessa que Deus fez foi uma terra para Abraão. E no momento que Deus, irmãos, Deus não fala de brincadeira. As palavras de Deus não caem por terra. Tudo o que Deus falar vai acontecer. A Bíblia diz que mandou e tudo se fez, ordenou e tudo se cumpriu. Então tudo que Deus fala para o homem, ele vai cumprir. E nós vamos ver aqui alguns cumprimentos da palavra de Deus, para que você creia que esse Deus, ele zela pela sua palavra. E no Salmo 138, versículo 2, diz que Deus, não tendo ninguém para quem prestar conta, colocou a sua palavra, ou seja, aquilo que ele diz, acima do seu próprio nome. Deus primeiro falou para Abraão que daria a ele uma grande nação, uma terra. Agora nós vamos ver algumas palavras no livro de Jeremias, capítulo 25. Deus usa o profeta Jeremias para falar a respeito do cativeiro que este povo passaria. Jeremias 25:11 diz assim: e toda esta terra virá a ser uma desolação e o espanto, e estas nações servirão ao rei de Babilônia 70 anos. Eu quero dizer para você que, assim como Deus falou através de Jeremias, assim como Jeremias profetizou o cativeiro, assim aconteceu. Israel ficou 70 anos no cativeiro. Uma outra profecia de Deus maravilhosa está no livro de Zacarias. O livro de Zacarias diz assim, Zacarias capítulo 12. Capítulo 12 de Zacarias, versículo 2 e 3 diz assim: uma profecia que foi liberada sobre aquele povo de Israel, que nós vemos se cumprir bem recentemente. Olha o que diz a Bíblia. Zacarias capítulo 12, versículo 2 e 3. Eis que farei de Jerusalém um copo de atordoamento para todos os povos em redor, e também para Judá, durante o cerco contra Jerusalém. Naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todas as nações. Todos os que a erguem serão gravemente feridas, e ajuntar-se-ão contra elas todas as nações da terra. Essa palavra, ela se cumpriu em 1948, quando Israel se tornou uma nação. E desde então, amado ouvinte, Israel, ela tem sido um copo de embriaguez para todas as nações da terra. Todo mundo não está de olho em Nova York, não está de olho em Moscou, não está de olho nas grandes megas cidades. Todas as nações da terra estão com os olhos fitos lá em Jerusalém. O mundo inteiro, ele se preocupa em que haja paz em Jerusalém, porque provavelmente, se acontecer a Terceira Guerra Mundial, vai vir de lá. Os judeus, irmãos, eles dizem que o templo vai ser construído onde hoje está a pedra aonde Abraão sacrificou a Isaac, que os muçulmanos acham. Então todo mundo está de olho naquele lugar lá, conforme essa profecia. Olha que coisa interessante, Zacarias 12, 2 e 3. Eis que eu farei de Jerusalém um copo de atordoamento
Todas as grandes nações, todos os grandes impérios estão de olho lá em Jerusalém, eles ficam com medo, porque sabem que a qualquer momento aquilo ali pode explodir e dali pode dar início à Terceira Guerra. Não é Moscou, não é Nova York, não é Rio de Janeiro, é Jerusalém. Todas as nações da terra estão de olho lá, e essa palavra se cumpriu em 1948, quando Israel se tornou uma nação. Abra só em Zacarias, capítulo 6, também diz o seguinte, veja essa promessa, essa profecia que Deus fizera e que foi cumprida à risca. Zacarias 12, 6 e 8, que diz assim, ó. Olha o que está escrito. Eu quero que você entenda e você saiba que hoje, nos dias atuais, algo histórico tem acontecido. Dentro dessa profecia que Deus falou, que Israel seria um copo de atordoamento para todas as nações. Você já percebeu? No Oriente Médio, os Estados Unidos fecharam 29 embaixadas. 29 embaixadas em todo o Oriente Médio foram fechadas nos Estados Unidos, e isso é um fato histórico. Nós temos conhecimento que os Estados Unidos, eles compraram, eles guardaram estoque quantidades gigantescas de alimentos não perecíveis. Nós podemos perceber que os Estados Unidos estão se antecipando a algum acontecimento ali no Oriente Médio, meu irmão. E a Bíblia diz, essa profecia de Zacarias 2 e 3, que Israel seria um copo de atordoamento. Todo mundo, ninguém está olhando para Moscou, para os Estados Unidos, para Nova York, não. Os Estados Unidos fechou 29 embaixadas, meu irmão. Preste atenção nisso, profecia que Deus fez e se cumpriu em 1948. Quando Deus faz promessas, irmão, Ele cumpre as promessas. Deus é tremendo. Quando você vê essas promessas, você fica até assustado. Uma outra promessa de Deus está em Zacarias 12, versículos 6 e 8. Olha só o que Deus falou sobre Israel. Naquele dia, porei os chefes de Judá como um braseiro ardente no meio da lenha, e como um facho entre gavelas, e eles devorarão à direita e à esquerda a todos os povos em redor, e Jerusalém será habitada outra vez no seu próprio lugar, mesmo em Jerusalém. Está dizendo aqui que Jerusalém, que Israel, ele seria como um braseiro para a esquerda e para a direita. E nós vemos isso. Quando um remanescente veio para Israel, que teve a Guerra dos 6 Dias, onde aquelas nações se levantaram contra Israel, era quase que impossível, meu irmão, Israel ter prevalecido. Jesus profetizou o seguinte: olha, dentro do templo, está vendo esse templo? Em verdade, verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra. E no ano 70 depois de Cristo, o Império Romano, através do general Tito, ele exterminou com o povo, matou 1 milhão de judeus e espalhou o povo sobre a terra. E mesmo Israel tendo ido para ali com um remanescente, ele venceu aquelas nações que se levantaram contra ele. E até hoje, qualquer nação que se levantar ali do Oriente Médio contra Israel, Israel vai prevalecer, porque é a profecia de Deus. Você quer ver uma coisa também? Uma profecia que Deus fez, que espalharia o povo hebreu de Israel pela terra. Deuteronômio 28 diz o seguinte: olha só que coisa até que dá medo. Deuteronômio 28, versículo 63 e 64. Olha o que está dizendo. Deus falou que espalharia o povo sobre a terra. Olha o que diz: e será que, assim como o Senhor se deleitava em vós para fazermos o bem e multiplicarmos, assim o Senhor se deleitará em destruir-vos e consumir-vos, e sereis
espalhados da terra, na quais estáis entrando para possuir. E o Senhor vos espalhará entre todos os povos, desde uma extremidade da terra até outra, e ali servireis a outros deuses que não conhecestes, nem vós, nem vossos pais, deuses de pau e de pedra. Devido à desobediência do povo, devido à murmuração, Deus profetizou, Deus falhou que iria espalhar o povo sobre a terra. E o Deus, ele profetizou também o antissemitismo. Está em Deuteronômio 28, 37. Olha só o que diz Deuteronômio, capítulo 28, versículo 37. Olha o que está dizendo: o antissemitismo, a perseguição, e virá a ser por pasmo. Provérbios, Deuteronômio 28, 37, diz assim: e virás a ser por pasmo, provérbio de ludíbrio entre todos os povos a que o Senhor te levar. Aqui Deus está dizendo, profetizando a respeito do antissemitismo. O povo judeu, nós vemos Hitler, nós vemos que o povo de Deus, o povo judeu, eles eram proibidos de entrar em centenas de nações. Mesmo depois de Hitler ter exterminado as 6 milhões de judeus, os poucos esqueléticos que sobreviveram, eles eram assassinados. E até hoje, em todas as nações da terra, o povo judeu, o povo de Deus, ele é discriminado, ele é olhado com olhos diferentes. Por quê? Por causa da rebelião do povo. Deus profetizou, e Jeremias também profetizou isso. Vamos ver lá em Jeremias. Olha o que Jeremias disse. Jeremias capítulo 29. Vamos ver o que Jeremias falou. 29, 18. Diz o seguinte, olha: e persegui-los-ei com espada, com a fome e com a peste, e farei que seja um espetáculo de terror para todos os reinos da terra, e para serem um motivo de execração, de espanto, de assobio e de opróbrio entre todas as nações para onde os tiver lançado. Meu irmão, Deus usando o profeta Jeremias para dizer que o povo, devido à sua desobediência, devido à sua rebelião, ele já está aqui o versículo: e persegui-los-ei com espada, com fome e peste, e fareis que seja um espetáculo de terror. Hitler, holocausto e terror para todos os reinos da terra, para serem um povo de execração, de espanto, de assobio e de opróbrio entre todas as nações para onde estiver lançado. Nós vemos que os papas, os primeiros papas, isso é história, eu estou falando da história. Nós vemos que teve papas, eu daria o nome aqui, que disseram que o povo hebreu, o povo judeu, o povo de Deus, eles eram verdadeiros, tratados como leprosos. Nós vemos aí pessoas como lideranças que dizem que não descansarão enquanto o povo de hebreu não for exterminado da terra. Nós vemos aí pessoas que fizeram ameaças públicas de extermínio à nação de Israel e ganharam até prêmio Nobel da Paz. Cumprimento da palavra de Deus, meu irmão. E eu encerro agora algo assustador. Quando o povo foi espalhado pela terra, quando o povo de Deus foi derramado por toda a terra, seria algo impossível que eles retornassem. Como eu já disse, o general Tito, no ano 70 depois de Cristo, ele matou aproximadamente 1 milhão de judeus, e os poucos que sobraram, eles foram espalhados pela terra. Agora, olha só o que está escrito em Jeremias 31. Jeremias 31, versículo 8 a 10. Olha só o que está escrito. Jeremias 31, de 8 a 10. E eis, o mesmo Deus que espalhou, ele disse que ia espalhar, ele disse que o povo seria espetáculo, holocausto, ele disse que o povo seria opróbrio, seria subido. A história diz isso, não precisa nem entrar muito em detalhe, entendeu? Então, o mesmo Deus que falou isso milênios antes, o mesmo Deus que falou que ia espalhar,
ele disse que ia juntar. Meu irmão, esse Deus, ele dá medo. Quando ele fala, ele cumpre. Olha o que está escrito em Jeremias 31, 8-10. E eis que os trarei da terra do norte, e os congregarei das extremidades da terra, e com eles os cegos e aleijados, as mulheres grávidas e as de pano, juntamente em grande companhia, voltarão para cá. Virão com choro e com súplica, os levarei, guiá-los-ei aos ribeiros de águas por caminho direito, em que não tropeçarão, porque sou um pai para Israel, e Efraim o meu primogênito. Ouvi a palavra do Senhor, ó nações, e anunciai-a nas longínquas terras marítimas, e dizei: aquele que espalhou a Israel o congregará e guardará como pastor ao seu rebanho. Amado, o que parecia impossível, Deus fez. Deus ajuntou o remanescente e eles voltaram em navios clandestinos, porque não eram aceitos em muitos lugares, em quase todas as nações da terra. Como diz a palavra, se tornaram opróbrio. E Deus, o mesmo Deus que espalhou, ajuntou e falou, e eles estão lá hoje. E em 1948 Israel se tornou uma nação. Por quê? Porque Deus prometeu. E eu quero dizer para você que tudo que Deus prometeu, Ele cumpriu. O nosso Deus, Ele é um Deus que cumpre. E existem profecias, existem palavras sobre a vinda do anticristo, existem palavras sobre o grande Armagedon, em que todas as nações, isso não está longe não, meu irmão. A qualquer momento a ONU pode liberar, autorizar que o mundo, através de representações de nações, venha contra Israel. Eu quero dizer para você que existem palavras de Deus dizendo sobre céu e terra, e Jesus é o maior cumprimento das promessas de Deus. Eu quero dizer para você que tudo que foi profetizado a respeito de Jesus se cumpriu. No dia em que Jesus, porque no caso do tempo, no dia em que Jesus entrou em Jerusalém, existia uma profecia que naquele exato dia ele seria adorado, rejeitado. 4 dias depois ele estava sendo levado para a cruz. Eu quero dizer para você que tudo que foi profetizado sobre os cravos das mãos, sobre a traição, sobre o tipo de morte, sobre a coroa de espinho, sobre a ressurreição, sobre a lança, tudo que se foi profetizado a respeito do Messias se cumpriu nos dias de Jesus. E já tem 1900 anos que aquela nação de Israel não oferece mais sacrifícios, eles não matam mais animais para sacrificar a Deus. Sabe por quê? Porque o Cordeiro de Deus, ele veio à terra e ele se fez cordeiro e ele cumpriu todas as promessas de Deus. E hoje ele é a ressurreição e a vida, e hoje ele é o alfa e o ômega, e hoje ele é o caminho, a verdade e a vida, e hoje ele é aquele que um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Foi por isso que João, ele viu ele e ele falou: o que tu está vendo? Olha, os seus cabelos são brancos como a neve, da sua boca sai uma espada, os seus olhos são como chama de fogo, o seu rosto é como, o que eu posso dizer é isso, o seu rosto é como o sol ao meio-dia, e na sua coxa tem algo escrito. Deixa eu tentar ver o que está escrito. E ele olhou e disse: na sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jesus, ele é a maior evidência das promessas de Deus. Ele veio para reconciliar, ele veio para trazer salvação, ele veio para poder religar o homem a Deus. Ele, através dele e para ele, ele é o Verbo, ele estava com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito teria sido feito. Ele veio para os que eram seus, os judeus, mas eles não o receberam. Mas a todos nós, quantos o recebemos, diz a Bíblia em João 1, que ele nos dá o poder de nos tornarmos filhos de Deus. As promessas de Deus
se cumprem. Não espere em Deus. O apóstolo Paulo disse que se nós esperarmos em Deus só nessa terra, nós somos os mais miseráveis dos homens. Esta palavra, ela não foi deixada por Deus para provar ciência. Essa palavra é a boca de Deus nessa terra. Deus abençoe você.